quem está ouvindo o podcast Originários Papo de Parente. Hoje é o nosso terceiro episódio e o nosso tema é Lendas Amazônicas. As integrantes são Paulo Andréia Jaramillo, Lígia Kaila, ambas da etnia Baré, que cursam Arquitetura e Urbanismo, e eu, Kevin Anauri, do curso de Ciências Biológicas da etnia Baré. Somos todas estudantes da Unicamp e fazemos a disciplina de Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas 2, LA 086. Ministrada pela professora Janaína Viana da Conceição e com o apoio do PED Marcondes Cabral de Abreu, PAD Ana Carolina Bofo e a estagiária Daphne da Silva. De acordo com os antigos da comunidade, as lendas não são apenas histórias do passado, mas parte de uma memória coletiva que se reinventa e se adapta conforme a circunstância. Num artigo que lemos, a pesquisadora Maria do Carmo Pereira Coelho, da Universidade Católica de São Paulo, afirma que mitos e lendas e histórias orais são justamente formas discursivas de revelar as diferentes culturas. Desse modo, ao levantarmos essa questão, a autora ainda comenta que temos sempre em mente a diversidade da condição humana em sua existência a partir dos sentidos que uma realidade cultural constrói para aquelas que a vivem. Kay, é importante comentar sobre o filme Uira, a retomada da floresta, que a gente assistiu na sala. Nós comentamos que na história da colonização teve apagamento de povos, extermínio de línguas e identidades. As cidades acabaram engolindo alguns grupos. Nem sempre esses grupos vão puxar uma identidade de se orgulhar e de se apresentar como quem são. Agora vamos ouvir um pouco das lendas amazônicas que a Agatha vai contar, que busca justamente visibilizar essas histórias apagadas. Vamos entrevistar a Agatha Cristina, estudante indígena da Unicamp, natural de São Gabriel da Cachoeira, que está cursando Ciências Sociais. A Agatha vai nos contar sobre as lendas de sua cidade natal, que fica localizada no alto do Rio Negro. Ela é da etnia tucano, mas conviveu desde cedo com a cultura dessana pelo lado da avó materna. Boa noite, Agatha. Tudo bem com você? Boa noite, Ken. Eu vou muito bem. Bom, começando a nossa entrevista com a Agatha, eu queria saber quais eram as histórias que você ouvia, assim, quando era criança. O que você pode comentar sobre o que você ouviu, o que você viu? Cara, quando eu era mais nova, eu escutava muito. Eu era uma criança que gostava de ouvir. Eu parava, quando minha bisavó ia vir pra gente, ela contava sobre a vivência dela, sobre como era cuidar do meu avô, dos meus tios-avós, tudinho. Escutava muito minha avó, que ela falava que ela morava na comunidade, então eles tinham muito que fazer viagens de canoa pra cidade. E numa dessas viagens, ela me contou que uma irmã dela acabou menstruando durante o trajeto. E por causa disso eles começaram a ouvir barulhos estranhos, alguma coisa ao redor da canoa, durante a viagem. E quando eles foram perceber, tinha vários botos ao redor do barco rondando eles. E eles tiveram que parar a viagem porque eles não estavam deixando eles em paz. Por causa dessa minha tia-avó que estava menstruada, que no caso o sangue chamou a atenção deles, no caso, né? E eles tiveram que esperar os botos irem embora, acalmar no caso, para poder seguir trajeto para a cidade, porque não dava para viajar daquele jeito. É muito perigoso, né? Quando tem alguém, ou uma mulher menstruada, uma menina que ficou moça, Sim, que não pode tomar banho no rio. Não pode tomar banho no rio, não pode chegar perto da água por causa da majuba, que o pessoal fala. Eu até hoje eu tenho que dizer, eu não sei o que é majuba. Tudo bem. E como que você, tipo, isso foi passado da sua família, para os seus pais, para sua mãe? Não, na verdade, minha avó quando ela decide contar uma história, ela conta aleatoriamente para algum dos netos ou para algum dos filhos. Aí depende deles se eles vão registrar a história, no caso, né? É que nem minha avó me contando que durante uma viagem dela, ela se deparou com um curupira. Só que até hoje eu não sei se isso é verdade, porque ela contava de um jeito que era pra assustar os bisnetos dela, então ela não era confiável. Mas é bom eu escutar, no caso, as histórias deles, porque parece que a maioria das vezes a gente consegue acreditar, né? Porque a gente consegue sentir o que tá acontecendo naquele momento. Mas tem outras vezes que parece que é só uma história pra boi dormir.
Em São Gabriel, quando você era criança, você ouvia muitas histórias, assim como o que sua avó contava, os seus tios ou pessoas que moravam em comunidades. Como que eu posso dizer? É muito frequente você ouvir esses tipos de histórias, lendas, mitos. É bastante frequente, mais do que você pode imaginar. Geralmente, quando eles se juntam, se você parar para escutar alguém mais velho, eles sempre vão ter alguma coisa para contar. Seja de alguma coisa que eles fizeram na juventude, seja de alguma lenda que eles encontraram, algum bicho, alguma cobra. Eles sempre vão ter alguma coisa para contar para você, seja para passar um conhecimento ou para te assustar, porque querendo ou não, eles gostam de assustar os mais novos. E é bastante interessante. Por exemplo, eu já fui para a estrada da minha cidade. Lá tem muito rio de nascente e água muito gelada. E no sítio de uma das minhas tias, eu tinha um tio que ele chegou pra gente e contou que tinha muito curupira lá perto. E que a gente não podia adentrar muito a mata, porque senão eles iam levar a gente. Mas a gente conseguia escutar os passos deles de longe. E teve uma desses passeios que a gente foi, eu consegui escutar o barulho, no caso, que eles faziam no topo, que eles começaram a fazer, tipo. Sim. E pronto, eu saí correndo. E eu não queria mais voltar pra água, sendo que tinha muita gente lá, só que mesmo assim eu não queria. Eu tava morrendo de medo. Sim, criança, né? Sim, criança. E meus tios sempre adoravam contar esse tipo de história pra mim e pros meus primos. São Gabriel é uma cidade que eu posso dizer que acredita em muitas coisas, né? Sim, tem muita gente que acredita que São Gabriel é encantado, que tem muitas lendas, muito conto pra se contar, pra se viver lá. E muita gente gosta de visitar a cidade, querendo ou não. Porque muita gente fala que, chega lá, sente uma coisa diferente, um ar diferente, uma aura diferente. E como alguém de São Gabriel, eu posso dizer que eu também sinto isso. Quando eu saí da cidade, eu senti essa diferença quando eu vim pra cidade grande ou quando eu voltei pra lá. A gente sente, a gente sabe que realmente tem alguma coisa em São Gabriel que sempre vai fazer a gente voltar por lá. São Gabriel é uma das poucas cidades que eu posso dizer assim no Amazonas que tem, como eu posso dizer, muita fé e eles acreditam bastante em contos, nos mitos, em rezas, assim, que eu posso dizer. Sim, querendo ou não, como a gente é uma cidade bastante indígena, a gente acredita bastante na, na fé, Em em crenças. crenças, em lendas que aconteceram lá. A gente sempre vai, tipo, se alguém chegar a falar pra gente que viu o curupira, a gente vai acreditar. Se viu a cobra grande, a gente vai acreditar. Se viu o boto virando homem, a gente vai acreditar porque é da nossa cultura, é do que a gente cresceu acreditando. Sim. E como é um local diferente, a gente sempre vai botar fé naquilo. Assim como várias histórias e lendas que tem lá na cidade de São Gabriel, qual é uma das histórias ou uma lenda que a sua avó contou ou a sua mãe mesmo contou pra você que mais te impressionou? Acho que até hoje que o que me registrou, me impactou, querendo ou não, que eu li quando criança, que foi a lenda da Ilha Dana, que é uma das lendas mais conhecidas da minha cidade, Sim. tanto que, como eu posso contar, ela foi contada pra mim quando eu tava no meu prezinho, e até hoje é passado para todas as crianças, as pessoas que vão visitar a cidade. No caso, ela conta a lenda de duas tribos rivais que viviam brigando, que no caso era a tribo Tucano e a tribo Baré. Ressaltando que sempre quando alguém vai contar a lenda, as tribos mudam os nomes. Nunca a mesma tribo. Sim. No caso, a tribo Tucano tinha o índio Curucuí, que era o índio guerreiro mais forte, que era corajoso, que ele caçava para todos daquela tribo. Da tribo Tucano. Isso. E da tribo Baré, tinha o cacique tinha uma filha chamada Dana, que ela era a índia mais linda que tinha naquela aldeia, Uhum. e que todos os índios queriam casar com ela. Só que ela acabou sendo prometida pelo índio para o índio Buburi, Uhum. e ela estava de casamento marcado com ele. Só que teve um dia que o Curucuí, em um banho no rio, acabou encontrando a Dana e os dois acabaram se apaixonando. Foi instantâneo. E só que ela já estava de casamento marcado, então eles resolveram fugir no dia do casamento. Então aconteceu o casamento, aproveitaram que todos os indígenas estavam bêbados, porque querendo ou não, a gente que é indígena gosta de beber, comemorar e aproveitar alguma festa.
Sim. E no meio da festa, ela acabou fugindo e encontrou Curucuí na beira do rio. E os dois começaram a ir embora em uma canoa, o mais rápido possível dali. E Buburi, percebendo que a Dana tinha sumido, ele começou a ir atrás dela. E quando ele chegou na beira do rio, ele viu que os dois amores estavam no meio da água, numa canoa fugindo daquele lugar. Ele, insatisfeito com aquilo, começou a seguir os dois. E quando chegou até o casal, ele começou a brigar com o Curucuí em cima das canoas. Só que eles não perceberam que as canoas começaram a afundar E eles brigaram em cima da canoa. da canoa. E isso acabou fazendo as canoas afundarem. E eles começaram a se separar, cada um foi para um canto. Uhum. Curucuí foi pro lado esquerdo e hoje em dia ele se tornou a corredeira de Curucuí. E Buburi foi pro lado direito e hoje em dia ele se tornou a corredeira de Buburi. E a Dana acabou ficando no meio dos dois. E hoje em dia ela é a Ilha Dana, que é bastante conhecida na cidade, que você chega no local turístico principal de São Gabriel, você vê ela. E dizem que as tribos, em homenagem àqueles que se foram, sempre iam na ilha colocar flores, oferenda, pra fazer com que aquele trio seguisse em frente. Sim. Como eu posso dizer? Assim como as histórias sobre romance, esse foi uma das histórias que mais te marcou e que te impressionou durante a sua infância, durante toda a sua infância, adolescência, até hoje em dia, que eu posso dizer. Sim, porque, querendo ou não, quando eu era criança, foi o primeiro contato com a morte, que eu posso dizer, que Uhum. foi lendo. E, querendo ou não, é uma coisa que te impacta, porque você não vê isso acontecer o tempo todo. E como as pessoas de São Gabriel acreditam fielmente em cada coisa que acontece lá, eu acredito que aquilo aconteceu realmente há muito tempo. Talvez ninguém que eu conheça tenha conhecido eles, mas eu acredito que aquilo aconteceu, de verdade. Que apesar dos anos, todos os anos, independente de quem contasse, essa lenda acabou sendo contínua, acabou sendo contada sempre, né? Sim, até hoje ela é contada. Pode mudar o nome das tribos, os nomes dos lugares, só que a Dana, Curucuí e Buburi sempre permanece. E a mesma história da morte deles continua a mesma. Sim. E até hoje ela permanece em São Gabriel. E fica em frente à cidade, né? Fica em frente à cidade. Não tem como não dizer que não aconteceu, porque tem um fato, tá lá. Tipo, a Sim, ilha tá lá, as corredeiras estão lá. as corredeiras estão lá e elas são muito fortes, tanto que tem risco de afogamento nelas. Mas tanto você pode chegar na praia, na maior praia de São Gabriel, e você vê a Ilha Dona lá. E dizem até hoje que ela é encantada, que tem várias coisas lá dentro. E são poucas as pessoas que têm coragem de adentrar aquele lugar. Eu mesmo queria conhecer, só que eu não tenho coragem. Uhum. Assim como a gente estava falando sobre crenças, as pessoas que moram lá, elas são fielmente, acreditam em histórias e lendas, em cantos. E essa crença acaba se tornando impactante para as pessoas que moram lá, né? Que posso Sim. dizer assim. E as pessoas que não conhecem, que querem conhecer, que não têm medo, elas têm que ter, como eu posso perguntar? Ela tem que ter uma preparação ou Tem que ter uma preparação, porque querendo ou não, você teria que atravessar uma corredeira que é muito forte. Até aí já é um passo mais Uhum. simples, como eu posso dizer. Só que para chegar lá, lá tem muita cobra, de verdade, na ilha. Então você tem que estar preparado, porque como é um local que pouca gente entra, não foi muito explorado, então a gente não sabe se pode ter alguma coisa venenosa lá, não sabe se vai ter alguma coisa que vai te deixar machucado, se tem algum lago. A gente não tem certeza o que tem de verdade lá dentro. E quem entra lá dificilmente vai espalhar o que viu por lá. Então, por isso fica ressaltado até hoje que você tem que ter muito cuidado para ir lá. E É perigoso, é né? perigoso. Os que têm mais coragem de ir lá são os pescadores que ficam ao redor. Não entram na Não ilha. entram. Eles armam barraca, colocam colchonete, mas eles não entram na ilha. É como se fosse proibido, né? Querendo ou não, é uma coisa proibida porque a gente É um acredita. encanto, É um né? encanto. Vamos dizer que é um encanto. Eu acho que em vários vídeos que eu já assisti sobre São Gabriel e como que eu.
filmam por cima dela, da ilha. Uhum. Não consigo ver o que tem dentro. Ela é uma ilha que é bem fechada, que eu posso dizer assim. Em cima dela não tem o que ver. Não Sim. aparece no chão. Eu acho que um vídeo que eu cheguei a ver o mais perto foi que uma pessoa conseguiu identificar que tem um lago lá dentro. Dentro da ilha. Sim, só que aí depois começaram a gravar de novo e se fechou. Parecia que alguma coisa tinha fechado aquele local para que ninguém conseguisse identificar o que tinha lá dentro. Nossa. Então, é por isso que a gente acredita de verdade que aquilo é encantado. Que não é pra gente entrar. Que é uma coisa proibida. Entende? Entendo. Assim como essa lenda que você está contando pra gente, o que ela representa na cultura local de São Gabriel? Ela representa uma história, um conto, uma fábula que conta uma parte de São Gabriel. Conta nossa história. É um trajeto que a gente seguiu para chegar até os dias de hoje. Tanto que ela impactou tanto nossa cidade que temos uma escola chamada Escolinha Dana, que é uma escolinha infantil. Sim. E nessa escolinha que eu cheguei a estudar, e foi lá que eu descobri a lenda da Dana, porque eles têm registrado num caderno, num livro de Engatu. Assim como essa lenda, ela influenciou bastante na arte, então eu posso dizer em música ou na literatura da região de São Gabriel. Assim como você acabou de falar sobre ter um livro sobre essa história na língua Engatu, né? Ela já foi, tipo, traduzida a partir de... Pra falar a verdade, ela é uma história que veio dos antigos, né? Sim, que é uma história que foi passada de boca em boca, porque foi muito recente que ela foi registrada. Que, se eu não me engano, ela foi registrada nos anos 90. E até onde eu sei, já tem muito tempo que aconteceu, porque São Gabriel já tem mais de 300 anos. Então a gente não sabe quem iniciou a história, quem viu aquilo, então não sabemos como realmente a história começou, porque teve muita modificação até hoje. Sim. Uma das perguntas que eu ia fazer é sobre a gente perceber que ao longo dos anos essa história ela foi tendo mudanças e formas de ser contadas, né, diferentes. Sim. Cada ano que passa, as pessoas que escutam, as pessoas que vão, tipo, chegam lá para conhecer a cidade de São Gabriel, sempre vão ouvir essa história, então, né? Sim, sempre vão ouvir, porque querendo ou não, você chega lá, você vai ver a ilha, você vai querer saber, como é o nome dessa ilha, porque querendo ou não, cada ilha tem um nome. Temos a Ilha Dana, temos a Ilha da Lua, a Ilha do Sol, e temos a Bela Adormecida, que é um dos pontos que está na cidade, né, querendo ou não. E muita gente vai querer saber a história, se tem alguma lenda, porque é uma coisa chamativa, porque é um ponto turístico. Muito a lenda da Dana porque ela é uma coisa da minha cidade, que eu sei que não foi contada, por exemplo, em Santa Isabel, em Barcelos, em Manaus. Eu sei que foi contada só em São Gabriel. Porque tá lá, né? Porque não tem é de como lá. não mostrar que não tá. Tipo, Sim. você sair pro lado do bairro da praia que tem lá, Sim. você vai dar de cara com as corredeiras e com a ilha lá do lado. Sim. E de fato ela é um encanto que a gente tem que respeitar, né? A gente Sim. tem que respeitar de qualquer forma, seja crendo ou não crendo. Sim. Querendo ou não, quando os turistas chegam lá, o ponto principal que todo mundo fala é respeita. Só respeita. Pede permissão, pede pra você entrar naquele lugar. Porque se você não Pedir licença, pedir né? licença, alguma coisa acontece com você. E a gente acredita fielmente nisso. Por exemplo, já aconteceu muito caso de afogamento. E eu sei de um afogamento que não foi tão recente, que foi de 2 turistas que estavam em São Gabriel, que eles entraram no rio, só que estava um dia meio nublado. Por incrível que pareça, um tempo antes estava um sol, mas foi só eles entrarem na praia que começou a nublar. E até onde me foi contado, eles estavam debochando da cobra grande. Os dois entraram na água, um saiu da água, O outro que não voltou. voltou, e o outro não voltou. E quando o corpo dele foi achado, ele estava sem a pele. Nossa. Disseram que a cobra grande engoliu ele, só que como era tão ruim o gosto dele, ela cuspiu ele de volta. Porque ele desrespeitou ela. Nossa. Então,
É isso que a gente fala, a gente tem que ter respeito, tem que pedir permissão, licença. Aham. Essa cobra grande que tem em São Gabriel que você fala, ela tem um lugar específico lá Tem que um local, dizem que ela tá. sim, tem um local específico que fica na praia, na maior praia de São Gabriel, que fica perto, por incrível que pareça, das Da corredeiras e da Ilha Dana. né? E querendo ou não, o local que ela fica é muito perto do raso, onde todo mundo toma um banho, quando todo mundo vai passear no domingo. Só que a gente já tem um alerta que o local que ela fica, porque a gente acredita que ela fica lá, Sim. é muito fundo, ela tem mais de 15 metros. Então, se você vai entrar lá, tenha ciência que você pode muito bem acabar Não não voltando, né? voltando, você pode muito bem ser sugado e você pode se afogar. Então, se você é uma pessoa que já é de São Gabriel, que conhece a lenda, você acredita, você respeita, você pode muito bem nadar por lá. Eu já nadei por lá quando eu era criança. Nossa, que medo, hein? Eu já nadei por lá. Eu vivia descendo umas corredeiras mais pertinho com meus primos. Uhum. E eu descia por lá, eu nadava por lá. E nada aconteceu comigo, porque eu sempre acreditei. Eu tinha Uhum. fé nela, eu respeitava ela. Mas se você não tem isso consigo, se você não tem respeito pelas coisas do local que você vai, eu sinto muito, mas nada de bom vai acontecer com você. É que nem. Tem que crer, né? Sim, Tem que crer, tem que acreditar. Mesmo que não acredite, tem que respeitar da mesma sim, forma. E assim como você estava contando sobre essa história das duas pessoas que foram para lá, que não eram de São Gabriel, sim. provavelmente não sabiam da história ou realmente debocharam ou apostaram a fio que ia acontecer. Se assim ou não ia acontecer, no caso. Sim. E E tiveram o destino que tiveram, infelizmente. Porque até hoje não tem explicação para as pessoas de fora o que aconteceu. Mas uhum. pra gente que mora em São Gabriel, a gente sabe o que aconteceu e acredita nisso. Para as pessoas que moram em São Gabriel, então, com essa lenda da cobra grande, para falar a verdade, ali naquele local onde essa pessoa se afogou é a casa dela, né? Sim, é a casa dela onde ela fica. E se você debocha, se você não acredita, tudo bem. Mas respeita. Porque Uhum. é só o que a gente pede. Que São Gabriel, como eu já cheguei a falar, como você já chegou a falar, é um local que a gente sente que é encantado, que tem uma aura diferente, que sente uma energia diferente. Então, Lá é um paraíso, mas também todo paraíso tem seus perigos. seus perigos, né? Sim, Bom, essa lenda continua. A gente acabou envolvendo muitas lendas agora. sim, E a lenda que você estava falando era sobre a Ilha Dano. sim. O que você acha e de que maneira essa lenda ela aborda em relação entre os humanos, as pessoas que moram em São Gabriel, com a natureza? Eu acho que envolve ela bastante porque, querendo ou não, ela é uma atração turística. Quando os turistas chegam na cidade, é a primeira coisa que eles veem quando chega na praia. Uhum. E ela impacta tanto na cidade que ela, ela é contada em forma de dança, em forma de música no Festribal, que é um dos festivais, um dos maiores festivais indígenas do Brasil, querendo ou não. E lá eles cantam em forma de música, em forma de dança, de movimentos, uma coisa teatral. E é muito bonito de se ver. Uhum. Contam, né, a história dela Sim, nas suas apresentações, músicas, danças, nos gestos que fazem, nas roupas que fazem. sim. E querendo ou não, o festival ele envolve muitas histórias, principalmente São Gabriel. Sempre, todos os anos, a história da Dana é contada independente das agremiações que estão se apresentando. Pode sempre envolver a história da mandioca, a história Uhum. do Guaraná, da Cobra Grande, mas sempre tem que ter a história da Dana. Ela é uma história que impressiona as pessoas que não são de lá e as pessoas que moram lá. Sim, E é uma lenda que é importante. É uma lenda que acabou sendo parte da cidade de São Gabriel, né? sim. E querendo ou não, todo mundo que chega lá, que conhece a história, fica impressionado porque é uma história bonita, é uma história de amor, uma coisa trágica. Querendo ou não, é o nosso Romeu e Julieta de São Gabriel. É um Romeu e Julieta, né? É, porque é uma história de amor que começa de um jeito bonito e termina de uma forma trágica. E Sim, contando assim
puxando um pouco pro lado do Romeu e Julieta, o romance deles durou uma semana. Durou uma semana, foi pouco tempo. E a história de Buburi, de Curucuí e a Dana também durou pouco tempo, durou menos de um mês. E é como foi um amor tão forte que eles acabaram morrendo um pelo outro É, né? e se tornaram Uma lenda, uma uma história. lenda, uma O que história. jamais eles pensariam, né? Ninguém pensaria que isso aconteceria. Mas tá até hoje lá. Tá até hoje. Tem muitos. Você já passou por alguma experiência ou já vivenciou ou fez uma experiência pessoal, uma memória relacionada a essa lenda? Com a Ilha Dana, dificilmente. Mas que eu tenho registro de uma memória bem longe de quando eu era criança. Eu morava perto do rio, só que eu não tive contato com bota. Eu odiava bota. Só que eu lembro, até hoje eu não sei dizer que se é uma memória falsa, se é memória infantil ou se realmente aconteceu. Mas eu lembro que numa queda de energia, eu fui procurar meus tios que estavam procurando vela para poder acender. E eu vi uma pessoa segurando uma luz, uma vela, e me chamando para ela. E até hoje eu não sei dizer do que era aquilo. Eu não sei o que era aquilo porque eu tava chegando perto daquela luz, eu olhei para trás, a luz sumiu. Mas tinha uma pessoa segurando ela. Então, são as coisas que a gente tá vivendo por lá, né? Você chegou a falar pra alguém, assim, da sua avó, seu avô, tios ou sua própria mãe sobre o que aconteceu? Naquela época, não. Eu fiquei um pouco assustada porque eu pensei que era um dos meus tios pregando uma peça porque eles sempre gostavam de me assustar. Ou um dos meus primos também. Mas eu fui contar essa história, acho que depois de anos, acho que quando eu já tinha uns 18 anos. Porque pra mim sempre foi uma coisa inventada da minha cabeça, só que parecia muito real pra ser uma coisa inventada. Que eu lembro exatamente o local onde eu tava e onde essa pessoa estava me chamando. Que era dentro da casa da minha avó. Hoje em dia a casa não tá mais lá, foi construída outra. Só que quando eu vou lá, eu ainda sinto uma energia diferente. Porque aquele lugar, querendo ou não, teve uma história muito onde a gente mora lá. E Por acreditar em encantos, eu acho que em toda a família e todas as pessoas que são de lá, eles acabam, como eu posso dizer, tendo esses encantos como se fosse um aviso, né, também para as pessoas que acabam chegando lá. sim, E eles acreditam bastante em cada coisa. Tipo, se acontecer um afogamento hoje, eles vão buscar entre os rezadores, né, sim, pra poder pajé, benzer, para se perguntar. proteger. Sim, porque assim como a Covid que veio há pouco tempo pra gente, da pandemia, Sim, os saberes em São Gabriel eles foram atrás de informações, sim, foram atrás dos pajés, né? sim. E como que você acha que reagiram dessa forma Com Covid? com o Covid? Assustados. Foi uma coisa muito. Porque ninguém pensava que o Covid ia chegar em São Gabriel. Porque, querendo ou não, era uma cidade um pouco isolada, Afastada, né? afastada. Pra gente chegar em São Gabriel, a gente tem que fazer uma viagem de barco fluvial que dura um dia inteiro ou 3 dias, dependendo do que você usa para chegar lá. E na época, a gente não tinha viagens de avião que as pessoas podiam usar realmente. Então, a gente dificilmente achava que a doença ia chegar lá e demorou para chegar. Se eu não me engano, chegou na metade de 2020, chegando lá para agosto. E quando chegou lá, a primeira reação das pessoas foi procurar um pajé. benzedor, um pajé, alguém para passar um remédio medicinal de planta, porque a gente cresceu usando esse tipo de. Usando a medicina natural, querendo ou não, né? E a gente sempre acreditou nisso. Então, os chás, os remédios, ajudou bastante na época. Pra quem tinha problemas respiratórios, pra quem tinha muita dor, não conseguia sentir o gosto. Isso ajudou bastante. E porque também demorou a vacina pra chegar lá. Sim.
Os rezadores lá, eles também contam lendas, né? Diante deles, das lendas que são mais contadas. Eu acho que é o mais impactante é a Ilha Dana que tá lá, assim como as outras lendas Sim. também. Nossa, tem E muita lenda, tem muita história. Se eu fosse parar pra contar cada história que eu sei, iria demorar, não sei, mais de 2 dias, porque, por exemplo, tem uma história que até hoje você eu não pode consigo. contar as histórias que você sentir à vontade pra contar. Estamos aqui Sim, batendo um papo super de boa. sim. Então, essa história até hoje eu não consigo entender ela, porque pra mim não faz sentido. E eu sempre fui uma pessoa lógica. Uhum. Eu sempre fui a pessoa que, tipo, eu só acredito vendo. Mas quando aconteceu, não fazia sentido algum. E eu só podia acreditar realmente que era alguma coisa de São Gabriel, alguma lenda. Sim. Por exemplo, em 2018, infelizmente, eu tive um amigo meu, da minha família, que durante a seca, ele acabou querendo se aventurar para a Ilha Dana e ele adorava colecionar pedra. E nessa, uma dessas viagens para outro lado, ele acabou afundando. O seu amigo, ele chegou a entrar na Ilha Dana? Ele chegou a entrar na Ilha Dana, ele pegou algumas pedras e quando ele entrou na água de volta, alguma coisa puxou ele. E ele não saiu de volta. Não demorou muitos dias para achar o corpo dele. E tanto que pensaram que iria flutuar um pouquinho mais para baixo, só que não acharam nada, Nem o registro nenhum dele. registro dele. E chamaram os benzedores, os pajés para saber o que realmente tinha acontecido. E disseram que ele ainda estava naquele lugar que ele foi puxado. Ele não se moveu pra nenhum lugar, nem Não, as corredeiras conseguiram levar. não, nem as corredeiras conseguiram levar ele, porque ele foi puxado pela mãe da água, que puxou ele lá para baixo das pedras, porque ele tinha roubado as filhas dela, que as filhas dela eram as Nossa. pedras. Por isso que, assim como você falou, tem que pedir permissão, né, pra entrar no Sim, lugar, pra pegar alguma coisa. sim. E como ele era uma pessoa que gostava de colecionar pedra, entraram no quarto dele e acharam várias pedras que ele colecionava. E os pajés disseram que eles tinham que devolver, porque só assim iriam liberar ele. Pegaram todas as pedras do quarto dele e levaram pro local onde ele estava localizado, que era o mesmo local que ele tinha afundado. Nossa. E quando chegou lá, o outro pajé que chegou, ele falou que a mãe d'água não queria soltar ele. Não queria soltar ele porque ele tinha roubado muitas filhas dela e ela tava com muita raiva. O pajé falou isso? O pajé falou isso. Eu acho que, assim, com certeza foi muita gente atrás dele. Foi. Marinha, Foi. mergulhador. Foi muita gente, foi mergulhador. Como ele era uma pessoa conhecida e amada em São Gabriel, muita gente se preocupou com o que aquilo estava acontecendo, porque não fazia sentido. E nessa época começou a chover, assim como a mãe da água está protegendo os seus na água. E a gente já teve um exemplo disso. Porque, querendo ou não, eles estão lá para proteger a natureza, proteger aquele local. E nós somos os intrusos, querendo ou não. Mas é por isso que a gente tem que respeitar, tem que acreditar. Assim como São Gabriel, acho que o Brasil todo, Uhum. ou em qualquer lugar que seja no mundo, tem o seu encanto, tem a sua lenda, tem a sua história, tem o porquê de não ir, tem o porquê de Sim, não sair ou entrar nesse lugar que é proibido. sim. Porque não tem placa, Não, tem né? como. Não tem placa na natureza. Tipo, Não. isso aqui Você você não não sabe o pode que vai mexer. encontrar. Isso. É por isso que eu acho que antes de ir em um lugar que você não conhece, como você sempre ressaltou agora, tipo, tem que pedir permissão, né, Sim. deles. Muitas das coisas que acontecem pelas pessoas não acreditarem, por besteira às Sim. vezes. Sempre peço permissão, sempre peço respeito e tenha consciência de que os lugares que não tem placa, não tem uma história, você pode muito bem tomar com alguma coisa perigosa. Que pode te machucar ou até levar à sua morte. Seja uma cobra, seja um. Não sei. Uma picada de Uma aranha, picada ou de seja, aranha. Tem muitas possibilidades. E não é só esse negócio de lenda. Porque os animais, querendo ou não, estão lá pra isso, pra se proteger também e proteger o local que sim. eles moram. Assim como várias dessas lendas, elas são envolvidas, tipo, com as pessoas da cidade, ou pessoas que Sim, moram ao redor da mata, da floresta, e, tipo, isso envolve até os animais, né? sim, Tem gente que mora no meio do nada,
sozinho e nunca aconteceu nada. Por quê? Sim. Porque eles respeitam. Uhum. Tem gente que chega lá achando que é uma bagunça, qualquer coisa, mas sempre Sim. tendo respeito com todas as coisas, assim como as pessoas mesmo entre si têm que pedir permissão para entrar. Olha, eu Sim. posso entrar na sua casa, olha, eu posso ir pegar um copo d'água, sempre pedindo permissão, sempre. É muito impactante todas as coisas que você me contou, porque, tipo, é muita coisa que eu nunca tinha escutado antes. São Sim. lendas que talvez eu escutei quando era criança, mas eu não me lembro, não me recordo de como era. Ou como começou, que nem você falou, ninguém sabe como começou a história da Dana. Uhum. Ninguém tem um registro da pessoa que começou Sim. a falar. Mas ela tá lá, Ela tá lá. é uma ilha. É importante ressaltar essa parte também que ela protege e, Uhum. tipo, não quer ser perturbada. Sim. Ela tá em paz, ela tá na casa dela, ela tá no lugar dela. Sim. E as pessoas que não entendem, ou as pessoas que têm curiosidades, acabam passando por isso que você falou. Sim. Procuram coisas que não é pra procurar. Tem coisas que estão lá, quietas, que você não deve ir atrás. Por favor. Eu acho que, assim como você começou contando a história do Boto, da sua avó com a Uhum. filha dela, a lenda do Boto, ele é antigo também, né? É bastante conhecida, porque em todo o Brasil, querendo ou não, que resumem que o Boto é de todo o Amazonas. Uhum. Então, pra mim não é uma coisa que é só de São Gabriel, sabe? Assim como eu tava falando sobre as lendas que tem no Brasil, no Sim. mundo, as lendas que tem no Amazonas diversificado, o que eu posso Sim. dizer. Cada pessoa conhece de uma forma diferente, que nem se falou. Cada ano é contado de uma forma diferente, só que continua com os mesmos principais. Pode mudar o nome, pode mudar o local, se eu posso dizer assim. Mas a história é a mesma. A história continua sendo a mesma. Eu acho que eu também tenho mais conhecimento dessas histórias, porque quando eu era mais nova, eu lia muita história de lenda. Eu tinha vários livros, minha mãe sempre incentivou que eu lesse as coisas. Uhum. Então eu tinha um livro de lendas do Amazonas. Além, não tinha a Ilha Dana registrada, obviamente. Sim. Mas Assim como o folclore, né? Isso, do folclore brasileiro. Tanto que tem outra lenda que me veio agora do nada na cabeça que eu não Pode lembrava. contar, temos Eu não mais lem- seus tempos. Eu não lembrava há anos dessa lenda, que era a lenda das estrelas do céu. Que era como surgiu as estrelas do céu. Que, resumindo, eram muitas crianças arteiras que elas estavam cansadas dos pais. Porque eles não deixavam elas fazerem nada, não deixavam elas brincar, não deixavam elas aprontarem. Uhum. Então um dia eles conseguiram jogar uma corda no céu e começaram a subir. Começaram a subir e os pais de longe viram o que estava acontecendo e tentaram impedir as crianças de subirem lá. E eles subiram E da eles mesma subiram. forma. Só que aí, chegando na última criança, a corda acabou arrebentando por causa do peso dos pais. Porque eram muito pesados, né? Uhum. E acabou que arrebentou e todos os pais caíram no chão. E quando viram, as crianças acabaram se tornando as estrelas do céu. Porque eram muitas crianças. Entende? Subiram muitas crianças. Subiram umas crianças e se tornaram todas as estrelas do céu. É uma coisa que eu não Nossa. lembrava há muito tempo, Uhum. mas agora me veio à cabeça. É uma história, né, que acaba, tipo, assim como eu tava falando sobre as histórias que me contavam quando era criança, hoje em dia eu não me recordo. Sim. Nossa. E essa da estrela eu nunca ouvi. É como eu Juro. falei, era de um livro. Até hoje eu procuro esse livro, porque eu Uhum. adorava ele. Tanto que a última vez que eu vi ele tava sem capa, sem contracapa, sem nada, porque eu já tinha lido tantas vezes e ele acabou rasgando. E eu adorava ler as histórias, principalmente do norte, que é de onde eu venho, de onde nós viemos, querendo ou não, né? Sim. E Essa é uma história indígena que você conta? sim, Eu acho que é a partir do momento de toda a lenda que tem lá no Amazonas, que seja, ela vem mais da parte, tipo, da gente, dos indígenas. de nós que somos indígenas, Sim, que vem de mais histórias sobre eles. sim. Porque, que nem está falando agora, tipo, durante anos essas lendas, histórias e mitos são contadas por outras pessoas. E Sim. vai passando, cada ano vai passando por outras pessoas. E os brancos, que eu posso dizer assim, Sim. eles mudam também essas Mudam. histórias. Porque eles entenderam suas perspectivas. É que nem até hoje, muita gente conhece a lenda da Vitória Régia, do Guaraná, da mandioca. Sim. Porque é uma coisa que se tornou viral, querendo ou não, no Brasil. E é bom
que as pessoas conheçam, mas se você for ler as histórias, ler essas lendas, todas elas vieram de uma origem indígena. Uhum. Ou se eles vêm de uma aldeia, ou se eles têm descendência indígena. Iara, como eles falam. O Boitatá também. Todos eles vêm de uma origem indígena. Sim. Assim como o Cobra Canoa também, né? Que Sim. tem a história. E ela trouxe as pessoas para outra cidade. Ela tem túneis embaixo dos rios. O rio é Sim. um caminho para ela. Sim. E querendo ou não, a gente tem que acreditar em qualquer coisa que aconteça. Qualquer coisa que contam pra gente, né? Sim. Durante muito tempo, eu acho que acreditar nas coisas que contam pra gente é um marco muito importante. É uma Sim. coisa que impressiona, é uma coisa que resulta em outras coisas também. Sim. É tudo questão de acreditar. Perspectiva de acreditar ou não. Porque aí, se você vai achar a história interessante, você acreditando nela torna ela muito mais realista. Sim. Muito mais bonita, como eu posso dizer. E é que nem, como eu falei, eu sempre vou recitar a Ilha da Dana, porque É a que mais te chamou a atenção na mais chamou a infância, te atenção. impressionou. E porque tem um local onde eu posso dizer aquela Ilha Dana. Sim. Então eu posso realmente dizer, ela aconteceu na minha Ela cidade. é uma lenda para São Gabriel da Cachoeira. Sim. É uma lenda importante. Sim. É uma lenda que é ressaltada, né? Que nem Sim. você falou no festival que tem em São Gabriel. Que passa de comunidades e outras comunidades vão passando para outras etnias também continuam falando dela. É uma lenda que se tornou importante. Sim. Assim como as outras que tem lá, que você falou que tem várias. Mas ela é uma que a gente pode mostrar que tá Sim. lá. A gente pode dizer, essa aqui é a Ilha Dana, então ela aconteceu, entende? Porque tem um registro dela, tem um local que a gente pode olhar e dizer, é ela. É ela que tá lá. Sim. O nosso podcast, a nossa turma, toda ela se organizou para contar sobre uma coisa, sobre um tema importante. E a gente escolheu Lendas Amazônicas, que foi uma das coisas mais interessantes que a gente tem no nosso Amazonas. Sim. São histórias que, de verdade, ou seja mito, ou só apenas histórias, aconteceram. Tem lendas, assim como a Dana, ela existe. Eles têm registros dessas lendas. Tem uma coisa física que pode afirmar Sim. aquilo existiu. E agora não tem nem como ninguém acreditar que a Ilha Dana existe mesmo e a história dela é real, que ela era uma índia, né? Isso. Que ela era uma indígena, que tinha dois, ela ia se casar com uma pessoa guerreiro, que não queria. e acabou conhecendo o outro. Ninguém ia chegar a essa conclusão de que ia acontecer isso e acabou se tornando uma das histórias mais importantes que tem em São Gabriel. Sim. Que é contada nos festivais, que é contada de vô para filho, de que é filho. contada nas escolas. Porque eu sempre vou lembrar que eu escutei essa história quando eu tinha uns 5 aninhos de idade. E aquilo me marcou. Porque é uma coisa que a gente conta, a gente canta. Querendo ou não, desde criança a gente é ensinado as histórias de São Gabriel. As músicas, né? para respeitar. As músicas que tem lá, a gente aprende. E cada parte dela conta alguma coisa. Durante a entrevista com a Agatha, nós ficamos bastante surpresos e impressionados com as lendas que ela estava contando e que, apesar de passar grande parte da nossa infância em São Gabriel, não tínhamos conhecimento dessas lendas. E este podcast foi realizado por Kevin, Andréia e Lígia, no caso eu, na disciplina de Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas da Unicamp, sob a supervisão da professora Janaína Viana da Conceição e apoio dos bolsistas Marconde Abreu, Ana Caroline Bolfo e Daphne da Silva. E agradecemos imensamente a graduada Agatha Cristina Vieira Lopes pela entrevista cedida. Assista também os outros episódios do podcast Originários, Papo de Parente. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima!